Quando a gente pensa num estudo de música, e a gente pode começar o papo por esse ponto, para quem não conhece o que é estudar música, porque sou biólogo, nunca estudei música, a gente sempre faz um caminho voltado para música clássica. Então, na cabeça, você pensa. Eu pensaria um pouco em dois caminhos na academia: uma música popular mais erudita, vamos dizer assim, e música clássica. E quando eu penso na academia chegando em músicas mais populares, principalmente músicas mais populares hoje em dia, é um caminho que pra mim é meio difícil mentalmente por não conhecer o curso. Eu tô muito errado quando eu falo isso? Não, Ou não tanto? acho que a sua impressão é um fruto do que acontece na realidade. Nesses lugares intelectualizados onde se estuda música, não tem espaço para a música do mundo real atual, Tá. que é sempre vista como algo inferior. Aham. Então a sua fala está de acordo com o que acontece Mas no nosso mundo. Mas na Unesp você vai ter espaço, por exemplo, já pra chorinho? Pra Eu ia samba? perguntar do chorinho, Ou ainda a gente não chegou nem no chorinho? Então, das 3 universidades estaduais públicas, a USP, a Unesp e a Unicamp, a única que tem curso de música popular é a Unicamp. E música popular nesses lugares é chorinho, Tá. é bossa nova, é samba, coisa que não é popular. Inclusive, uma coisa muito interessante: nesses lugares se fala muito música popular. Mas, mano, quem é popular, quem tá na base, nem usa a expressão música popular. Ou seja, a expressão música popular é a expressão de um mundo intelectualizado, branco, acadêmico, fora Mas da realidade. Aí vai a minha pergunta. Será então que precisa de uma distância temporal? Tipo, quando a música que é ouvida hoje pela maior parte da população ficar antiga, aí ela vale para ser estudada por intelectuais? Será que pode ser alguma coisa assim? Porque você está falando de uma coisa que era música popular nos anos 40, 50, né? Chorinho, essas coisas todas, e que hoje está sendo estudada. Então talvez o único problema seja um atraso. A universidade é um lugar branco. E eu costumo dizer que a branquitude tem uma dificuldade, tem uma indigestão cultural. Só vai ser aceito, principalmente só vai ser aceita uma cultura preta depois que os pretos já morreram. Parece até que uma interpretação inconsciente que os brancos adoram artistas pretos mortos. Tá. Porque o jazz, música de preto subalternizado que morria de overdose, agora virou uma coisa cult. Uma coisa intelectualizada pra você ouvir tomando um uísque caro, um vinho caro. Fumando o seu charuto, sentado em casa, e é isso. E os caras levando uma vida lascada no tempo Não, deles. e transformaram o jazz também, né? Porque o jazz, ele era uma coisa e virou outra, né? Você tem, sei lá, quantas ramificações dentro do jazz, essas coisas. Sim, também, né? mas também existe esse fato. O tempo vai legitimando as práticas culturais. Até no caso, da música branca, Vila Lobos demorou pra ser aceito. Debussy demorou para ser aceito, mas tem essa questão também. Mas quando se trata de música preta, manifestação preta, periférica, favelada, isso demora muito mais. Hoje, Bezerra da Silva é uma coisa meio cult, né? E também tem uma você questão... falou, mas só uma coisa, você falou de só depois que o preto morre, mas o Milton Nascimento ainda tá vivo. E ele foi consagrado dentro do seu período de vida de uma maneira... Não, sim, é porque acontece o seguinte, a gente tem artistas e estéticas musicais preto. Quando eu falo que é fácil você gostar da música preta do passado porque você não teve que conviver com aqueles pretos, as pessoas falam assim, mas eu adoro Lineker, Djavan, Milton Nascimento. E eu falo, beleza, só que eles têm uma estética sonora, Total. poética, que é mais aceita, mais próxima do que a branquitude acha legal. Agora, vai no funk de favela, as letras do funk que toca na favela. E tem uma diferença entre o funk que toca na favela e o funk que toca em balada de playboy, o funk que toca na televisão, que toca na novela, é outra parada. O funk que é menos aceito é o que tá tocando no baile, o que vai começar a tocar no baile daqui a pouco. Uma coisa importante que eu vou te perguntar agora, que assim, a hora que você fala desse som mais aceito, não é uma crítica ao artista, é uma constatação de como a sociedade ela tá estruturada. Então, a Lineker é uma artista que tem uma voz incrível, que canta muito bem, tem músicas que são super interessantes, mas ela é uma música que já é mais desenhada, vamos dizer assim, para um público mais amplo, para um público... Sim, até porque a Lineker, ela trabalha tipo numa estética que já foi consagrada, funk, soul, black music. Eu gosto bastante, não é nenhuma crítica não. Não é nenhuma crítica pessoal aos artistas, ao Djavan, é só uma constatação de que tá mais próximo do que a branquitude entende,
como... Inclusive, assim, o que a branquitude costuma gostar musicalmente? Aquilo que está mais próximo da música de concerto de tradição europeia. E essa música de concerto de tradição europeia, o que a gente conhece como música clássica, ela é muito focada nas alturas, quer dizer, nas frequências, na organização melódica e harmônica. A percussão é vista como uma coisa de animal. Por isso que Pixinguinha é mais adorado. Tá. Porque ele está mais próximo, porque ele tem uma elaboração melódica, uma música com variados acordes, com modulações, uma estética que dialoga, que está mais próxima do que a branquitude aceita como música. Agora, percussionistas, Jackson do Pandeiro, e outras manifestações assim, que tem outros parâmetros estéticos para além da altura das notas, da elaboração harmônica e melódica, ou seja, o que foge do que a branquitude acha da hora, aí é mais difícil ser aceito. Sendo preto e marginalizado, então, lascou. Aí não gosto. E aí uma outra e dentro dessa lógica também existe aí uma impressão que eu tenho de algumas coisas que eu já li, aquela questão de apropriação também. Em que sentido? O rock nos Estados Unidos só tem o rei do rock quando o rei do rock pega uma música de preto e ele é um homem branco e ele copia até o jeito das pessoas dançarem. Isso é uma coisa super importante pra falar. E aí ele se transforma no rei do rock e você tem uma mudança da percepção da sociedade em relação a esse tipo de música. A impressão que eu tenho é que, por exemplo, o samba tem um processo muito parecido no Brasil, que é um processo de aquietamento dos tambores e de embranquecimento do samba para o surgimento de um ritmo que vai ficar maior e que vai ser internacionalizado, inclusive, né? Isso também acontece, né? Dessa apropriação do som e uma maior aceitação, talvez. Ou eu estou muito errado? Não, é isso mesmo. Essa apropriação acontece porque na nossa sociedade capitalista, o lugar de criação de uma música realmente popular, ela não está em pessoas de privilégio. Não são as pessoas que estão em posições socialmente vantajosas, posições privilegiadas que criam músicas. Isso a gente consegue perceber. Quem criou o samba, quem criou o funk, quem criou todas as manifestações, o reggae, até a bossa nova, tudo aquilo que é realmente popular vem da cultura afrodiaspórica. Tem até um pensamento que circula entre pesquisadores da música preta no nosso mundo, que é assim: parece que a música é o lugar onde a supremacia branca perde força. Por mais que a música seja roubada pelos brancos o tempo todo e que sempre o branco atinja um lugar de vantagem social, essa criação é preta. Então a gente não percebe na nossa história da música popular brasileira um protagonismo branco nas criações de música popular. Aí você vai falar assim: mas e o Tom Jobim e a Bossa Nova? Pois é, e Johnny Alf. E tudo aquilo que sei lá, foi criado e que eles puderam usar na sua posição de privilégio e pela sua posição de privilégio e raça tiveram essa vantagem social, né, de aparecerem como os protagonistas, mas na verdade... Não, e outra, quando você lembra dos famosos, você tá lembrando de 5%. Teve muito disco, porque assim, hoje a gente tem acesso a muitas músicas e você consegue ir compartilhando de uma maneira mais rápida. Na época do vinil, que você tinha às vezes uma demo, uma coisa assim, cara, você conversa com o pessoal tipo o Juscelino, assim, que conhece muito de música brasileira e tal. Cara, você começa a ver uns artistas que você nem sabia que existia. E você começa a ver pessoal. Tem muita coisa copiada lá da gringa, que foi trazida pra cá, mas ao mesmo tempo você vai vendo e fala: gente, mas aquela pessoa que a gente considera genial, aí você vai ver 4, 5 grupos ou pessoas que tocavam música que ela se inspirou e fazia coisa muito parecida. Então, tipo, é quase uma questão evolutiva, assim, não tem saltacionismos ali, você consegue ver a gradação no sentido de falar assim: cara, eu não sabia, que decepção, né? Que você começa a falar assim: cara, a pessoa se inspirou nisso, se inspirou nisso, se inspirou nisso, só que esses daqui não ficaram famosos. E aí você vai pulando a geração, né? Os que deixaram descendentes vivos foram esses que ficaram famosos, e quem morreu pelo caminho virou fóssil. Sim. E a gente não fica sabendo, né? Exatamente. Eu tava lembrando de uma foto que eu vi recentemente, tem uma foto bem constrangedora, que é o Pixinguinha, outro músico da história preto também, abraçado com o Tom Jobim, que tá de chapéu, e abraçado com o Chico Buarque, que tá de chapéu também.
E aí, o engraçado dessa foto é que fica parecendo que Tom Jobim e Chico Buarque, na sua posição de brancos de classe média alta, com o seu privilégio, estão fazendo cortesia com chapéu alheio. É muito interessante. Essa é uma foto histórica muito comentada aí, não vou lembrar, eu esqueci o nome do fotógrafo, mas é interessante, né? Como. É isso, é o que você falou dessa apropriação cultural, mas lembrando que a apropriação cultural não é um fenômeno individual, é um fenômeno grande. Sim. Então, se você. Muita gente me pergunta assim: eu sou branco, eu posso ouvir funk? Eu falo, meu parceiro. Você pode ouvir o que você quiser. Faça o que você quiser da sua vida, não sou eu que vou falar. Agora, por exemplo, eu lembro que há muito tempo atrás, e isso bota muito tempo atrás mesmo, fizeram uma pergunta pro Mano Brown sobre o lance do Racionais que tinha caído. Porque quando eu estava na adolescência, foi quando explodiu os discos mais famosos lá do Racionais, tal, como é que se fala? Diário de um Detento, essas coisas todas. Sobrevivendo no Inferno. Quando saiu esse disco, cara, a galera, assim, ele foi passando de mão em mão, né, pela galera, foi indo no boca a boca, a gente tá falando dos anos 90, ele não tocava a princípio nos lugares, os clipes vieram depois, né, e, cara, de repente, todos os lugares que eu ia, não que eu fosse em muitos lugares naquela época, mas enfim, mano, todo mundo ouvindo Racionais, sabendo a letra de ponta a ponta, sabendo tudo, não sei o quê, a ponto dos caras terem sido agraciados com prêmio no MTV, uma coisa toda tal, e tinha toda a estética que eles queriam cumprir, que até hoje o Mano Brown meio que mantém, né? Mas fizeram essa pergunta pra ele, falou assim, olha, quem tá ouvindo o teu som mais, né, hoje em dia, que tá comprando teus discos, é Playboy. E como é que você tá se virando comigo? Como é que vocês acham com isso? E aí o Mano Brown chegou e falou assim, mano, nós vendemos, sei lá, 1 milhão de discos, 500 mil oficial, 500 mil pirata. Os 500 mil pirata fomos nós, foi o pessoal nós que compramos, os outros 500 mil foram eles. Então a gente continua ouvindo mais. Mas se eles estão ouvindo, melhor. Melhor pra nós, estão dando uma grana, então, como é que se fala? Estão ouvindo o nosso som, se vai entrar no ouvido de alguém, a gente não sabe. Pelo visto não entrou, né? Porque a maioria voltou, não vou deixar quieto. Na verdade não é que não entrou, né? As pessoas não entendem, né? Elas não prestam atenção naquilo que tá sendo não prestou falado, atenção, né? Não prestou atenção, mas estavam ouvindo, né? Cara, você fala uma coisa que eu acho bem interessante, que é essa história de, se tem uma coisa que você vai ter as pessoas periféricas fazendo é música. Isso pode estar ligado ao fato de que fazer música, eu vou falar e já complemento, é fácil. É fácil no sentido de que cantar não custa nada. Fazer pintura, por exemplo, ou fazer filme, principalmente no passado, era uma coisa que era muito cara, era uma coisa que era muito... ter um filme para fazer película... Uma filmadora. Uma filmadora, era um negócio que era muito caro. E cantar é cantar. Batucar as crianças batucam desde muito pequena. Então acho que ter controle sobre isso é muito mais difícil, né? Você consegue criar música na periferia de uma maneira muito mais barata, vamos dizer assim. Faz sentido isso ou não necessariamente? Pode crer. Antes de responder, eu só queria falar um negócio. Cara, por favor. Esse bagulho que você falou do Racionais é um bagulho que me toca muito, porque o Mano Brown falou numa entrevista com a Sueli Carneiro, lá no podcast Mano a Mano, que foi mais fácil chegar no Playboy. Ou seja, essa repercussão dos Racionais foi, na verdade, fruto de uma luta, de ir nas favelas, levar o CD, conversar com a comunidade, conhecer várias favelas. E é um conflito, eu falo isso porque é um conflito que eu tenho também, porque essa produção intelectual sobre funk, o livro que eu publiquei recentemente, é o tipo de coisa que chega mais fácil no Playboy. E a gente está lutando, a gente fez lançamento no Paraisópolis, vai ter outro lançamento no Paraisópolis, e vai ter no Elipa também. Então a gente está lutando para fazer esse livro chegar na quebrada, porque a gente sabe também que os livros, e tem muito livro sobre funk, mas os livros tradicionais, da forma como são escritos, nas normas acadêmicas, não chegam na quebrada. Então a luta é essa. Mal chegam nos Playboy também, né? Chega só no público muito restrito, né? Sim. Mas quando chega, pode ter certeza que é uma classe média alta. Agora, a pergunta que você fez, bem interessante, eu já esqueci qual é, perdão. Hein? Não, que eu tô... Não, é sobre a facilidade de fazer música. Você fala que... pode crer. Porque o que... Agora eu peguei, sim, lembrei.
a arte, historicamente, é uma coisa de gente que tem grana. Porque quem tem tempo pra fazer arte e quem tem não precisa material trabalhar. pra fazer arte, historicamente, é quem não precisa trabalhar. Quem vai ter espaço pra estudar, quem vai ter tempo pra fazer as coisas. Porém, historicamente, o maior fruto de inspiração é o sofrimento. Não, tudo bem. Mas se a gente for Pra pensar... você fazer coisas geniais, assim, porque é o coração que fala. Sim, mas se você for pensar na história da arte e da construção da sociedade, você tem uma base trabalhando para uma parte virar burocrata ou virar artista. E essa estrutura meio que se mantém em algumas coisas que a gente tem hoje de estrutura de sociedade. Inclusive porque isso tem um custo de produção. No passado, produzir um filme, imprimir um livro era um negócio impossível para as pessoas. Sempre foi algo muito caro. E música é um negócio que você junta duas pessoas e você a princípio, tá? Você conseguiria fazer música sempre. Eu tava vendo um vídeo seu, por exemplo, falando sobre música dos pretos escravizados no Brasil, em que eles nunca deixaram de criar as suas músicas e de criar os seus batuques. Porque você, a princípio, precisa da sua voz e de alguma coisa para bater para criar música. Tem esse aspecto também da música ser muito forte. Eu posso estar viajando, você pode não saber a resposta. Mas faz sentido isso que eu tô dizendo, ou você acha que não faz tanto sentido assim? Não, eu acho que é uma hipótese interessante, assim. As músicas têm mais força nas favelas, nas periferias, nos lugares subalternizados, marginalizados e explorados historicamente. Mas é uma certa contradição, porque você vê, se eles fazem música porque é fácil... Não, fácil, desculpa, gente, não é fácil. Materialmente, materialmente fácil, exato. Por que o rico não produz? Já que ele tem mais tempo. Verdade. Então é uma certa contradição. Não o que tem acontece, inspiração. Mas não tem inspiração, também, não sofre. Eu acho que... Eu não sei, na verdade, você falou o ponto-chave. A gente não tem resposta, e essa é uma resposta muito... Essa pergunta é muito complexa e muito boa e exige uma resposta. Dá um doutorado. Exige um doutorado pra pesquisar. Mas um fato que mano, a gente vai pra favela e a gente vê uma vida coletivizada. Tá. A gente vai pros lugares com grana, é uma vida individualizada. Por que as músicas populares têm essa capacidade de comoção? Porque não é uma criação individual. As músicas dessa população marginalizada, explorada, é coletivizada. E por ser coletivizada, isso reverbera nas outras pessoas, ou seja, são vivências que estão ali. E o rico playboy vai ter essa vida mais individualizada, né? Então não vai... É o que eu, por exemplo, na faculdade, mano, o que as pessoas mais queriam era ser gênios, assim. Eu fiz composição na Unesp, então o sonho era ser uma espécie de Beethoven do século XXI. Aí você fala, mano, você acha que Beethoven é Beethoven por causa dele? É tudo um coletivo, e Beethoven nem foi famoso na época dele, isso veio depois e tal. Ou seja, as pessoas querem ser geniais, enquanto que uma criação musical nas periferias quer comover, simplesmente comover. E acaba comovendo porque é uma criação coletiva que dialoga com um, dialoga com o outro. Muitas músicas você não sabe nem quem compôs. E essa necessidade de registrar quem compôs é uma coisa mercadológica recente, assim. Não, e é muito louco você pensar nisso, porque a gente tem uma tendência bizarra em todas as áreas. Eu nunca tinha pensado isso em música, de tirar a pessoa do contexto e colocar ela como uma pessoa que magicamente criou... foi Beethoven. Magicamente criou ciência. Você Magicamente... tira o registro fóssil. Isso. Você não tem. Ô Fábio, a hora que você vier, traz o livro do Thiago também pra gente mostrar pra galera, né? Porque aquilo que você tava falando, eu acho até que você falou naquele dia que a gente gravou lá no Blá Blá, no meio da pandemia, que você tinha dito também que a música que hoje é considerada erudita, a música clássica, muitas vezes ela era chula. Era uma música que o pessoal também não ouvia. Lá na Europa não considerava muito coisa, né? E se você lembrar que o latim que hoje é o canto gregoriano era o latim vulgar, né? Era o latim de rua. O que sobrevive é sempre, talvez, né? O pedaço do que sobreviveu é o que depois vai ser consagrado, né? Sim.